Uma boa tarde para todos. Eu agradeço o convite que foi feito à Arquidiocese do Rio. Na verdade, quem deveria estar aqui seria Sua Eminência o Cardeal, não é? Mas, nessa hora, ele está na estrada, porque está se caminhando para a cidade de Aparecida do Norte, porque esse final de semana a Arquidiocese tem uma peregrinação anual, não é? Então, daqui a pouquinho, o Cardeal está chegando em Aparecida para começar os trabalhos lá pastorais com todas as pessoas que estão indo para lá. Antes da saída do Rabino, eu gostaria de contar uma pequena história que aconteceu comigo e ele. Se me permitem, gostam de histórias? Os católicos que estão aqui sabem que nós temos dois atos muito sagrados: a missa, a Eucaristia e o batismo. São dois atos muito sagrados para a Igreja Católica, né? Eis que eu estava num domingo, ensolarado, quente, no bairro da Gávea, realizando, não é, um batismo na parte da tarde. Pastor. A igreja estava lotada, cheia, era um batismo de uma criança que eu tinha feito o casamento dos pais, e eu estava lá entretido com a parte técnica, né, litúrgica. Eis que eu sou surpreendido pela entrada do rabino na igreja. Ele entrou com a sua senhora e com a sua filha, não é, dentro da igreja. Eu levei um susto, sabe, doutor? Porque eu jamais esperaria, não é, que o rabino entrasse, não é, na igreja naquele momento e tudo, não é? E as normas litúrgicas dizem que a gente não pode interromper nada, não pode interromper a missa, nada disso, não é? Mas eu violei as normas, né? Quebrei o protocolo e pedi escusas à comunidade, interrompi o ato e fui recebê-lo, né? E eu abracei a ele, a sua senhora, a esposa. Eu não sei se o rabino poderia estar lá naquele momento, dentro da igreja, e eu também não sei se eu poderia interromper o ato, mas nós fizemos isso, e foi, assim, uma coisa maravilhosa, não é? E só para dar um testemunho, eu depois, é claro, fui pedir desculpas à família, não é? Porque interrompi o ato por uma questão pessoal, porque eu conheço, nós nos conhecemos há muito tempo, há muitos anos, né? Nos encontramos em várias situações, não é, Rabina? E eu admiro muito. E a família falou assim para mim, não é, a mamãe, né? Até me emociona um pouco, né? Porque ela disse que o batizado do filho dela foi abençoado com aquele abraço. Não é? Naquele momento. Deixa só complementar rapidamente, desculpa entrar na tua fala. Claro. Para mim também foi um momento fundacional, foi um momento muito importante esse abraço. E isso acontece quando a gente sai e vai ao encontro. Esse dia eu estava nessa igreja, porque no prédio da igreja, em um salão, num segundo andar, estava tendo um concerto de música clássica de jovens da favela, e minha esposa trabalha nas favelas com projetos culturais. E para ele e para mim, os dois judeus, era super importante esse dia, que era Shabbat, que talvez não era realmente o ideal estar saindo na rua, para nós era importante levar a nossa filha e vivenciar em uma igreja, em um templo de outra religião, ir a ver jovens da favela tocando música. Então a gente foi, e foi um concerto extremamente tocante, e quando saímos eu vi que tinha uma igreja. Eu falei para minha esposa, me espera um minuto que eu quero conhecer essa igreja. E aí foi que eu te encontrei, também um queridíssimo amigo que eu admiro. E isso não é por acaso. A gente se encontrou porque tivemos a coragem de sair em busca e de nos encontrar no meio do caminho nesse abraço.
E isso não acontece magicamente. Eu, que nesse Shabbat levei a minha filha para ouvir jovens da favela em uma igreja, quando eu tinha 15 anos, eu passava caminhando a minha casa por uma igreja, eu tinha medo, porque vi essas imagens e coisas que para mim não eram conhecidas, não era meu universo, me dava medo passar pela porta da igreja. Felizmente hoje, não só que não me dá medo, mas que faço questão de atravessar as portas e de entrar. E aí acontecem coisas abençoadas. Isso tem a ver com nossa caminhada interreligiosa. Desculpa ter entrado na sua fala. Bem, para não me perder, não é? E devido à hierarquia, eu trouxe um texto escrito, porque o senhor cardeal também o aprovou, então eu vou tentar ler da melhor forma possível, né? Foi lembrado no dia 22 de agosto último, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Atos de Violência baseados em religião ou crença. Esta data foi aprovada pela ONU em maio deste ano, que contou em sua votação com o apoio do governo brasileiro. A data, sem dúvida, é um alerta em relação ao significativo aumento de atos de intolerância religiosa e mesmo atos violentos em virtude das crenças e religiões professadas por suas vítimas ao redor do mundo. Em seu discurso, o secretário-geral português Antônio Guterres lembrou que judeus têm sido assassinados em suas sinagogas, suas lápides pichadas com suásticas, muçulmanos são atacados em mesquitas e seus lugares sagrados vandalizados, cristãos mortos em culto e suas igrejas queimadas, dentre outras dolorosas situações de perseguição por motivo de religião ao redor do planeta. Não resta dúvida que a data serve como reflexão e deve mensurar o verdadeiro papel das religiões ao redor do mundo. Pois todas as religiões, todas, pregam tolerância, coexistência pacífica, mas, infelizmente, há aqueles que com ódio e interpretação errônea de suas próprias convicções religiosas cometem equívocos, estimulam a divisão e espalham medo e terror. Deve-se lembrar que a ONU tem boas iniciativas na superação da ameaça da violência baseada em religião. Cito apenas dois: o Plano de Ação contra o Discurso de Ódio e o Plano de Ação pela Proteção aos Locais Religiosos e Sagrados. Quanto ao primeiro plano, o objetivo é aprofundar a compreensão por parte de todas as entidades das Nações Unidas sobre o impacto insidioso do discurso de ódio e como os organismos podem abordá-lo de maneira mais eficaz em seu trabalho. A estratégia pede mais apoio aos Estados-membros, bem como maior envolvimento junto às empresas privadas, à sociedade civil, aos meios de comunicação e aos órgãos governamentais. Fornece ideias sobre como abordar as causas e os impulsionadores do discurso de ódio e como reduzir o seu impacto nas sociedades modernas. O discurso de ódio é, em si mesmo, um ataque à intolerância, à inclusão, à diversidade e à própria essência, às normas e princípios fundamentais dos direitos humanos. Além, é claro, de distorcer
a essência de qualquer credo: espalhar amor e não rancor. Mais amplamente, fora do âmbito meramente religioso, prejudica a coesão social, corrói os valores cultivados e pode lançar as bases para a violência, retardando a paz, a estabilidade, o desenvolvimento sustentável e o cumprimento dos direitos humanos para todos. Por sua vez, o plano de ação pela proteção de locais religiosos e sagrados é uma iniciativa em parceria com governos, líderes religiosos, organizações religiosas e outras partes relevantes. O objetivo do plano é promover recomendações concretas que possam ajudar a garantir que locais religiosos permaneçam seguros e que fiéis possam praticar os seus rituais em paz. Nisto, temos, infelizmente, experiência terrível aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, onde terreiros e outras casas espíritas têm sido invadidos, destruídos, e seus ministros sagrados ameaçados até de morte. São muitas e variadas as motivações desses crimes, que devem e estão sendo investigados com eficácia pela DECRAD, Delegacia Especializada para os Crimes de Intolerância, mas, a par de suas insidiosas motivações, o que nos causa maior indignação é, sem sombra de dúvida, o vilipêndio, o desrespeito a crenças e valores de seus seguidores. Isso toca a experiência religiosa das pessoas, tratando o que elas acreditam e cultuam de maneira vil, menor, desrespeitosa, sobretudo as suas tradições. Talvez aqui, se me permitem, esteja o mais profundo dilema. O ataque ao íntimo das pessoas. O que é muito mais preocupante até do que um ataque físico ou material a esses templos, que por si só já são traumáticos. Destruir, vilipendiar seus valores, suas crenças, isso pode marcar uma vida para sempre. E, como católicos, tristemente, vemos a doutrina cristã envolvida nesses atos de violência, quando bandidos e miliantes se afirmam convertidos ao cristianismo, atacando esses lugares de culto. Se pudéssemos, de alguma maneira, diríamos a essas pessoas o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muitos acreditam que para conhecer a Deus, somente se necessita aderir formalmente a um credo religioso, seguir dogmas, compor doutrinas, conhecer bem os livros sagrados. O conhecer a Deus, um ser supremo, o sagrado, o Criador, deve se dar numa relação de amor, e não apenas de aderência a um credo religioso. O conhecimento em si não é ruim, absolutamente. Conhecer a própria fé em si não é algo ruim.
é até mesmo necessário, pois forma a sua identidade, me forma naquilo que eu acredito. Daí que ser fundamental, ou conhecer o fundamento da sua fé, não é errado. O errado é o seu exagero, o fundamentalismo. Interessante notar que o fundamentalista, em geral, conhece textos de cor, recita termos teológicos facilmente, mas não age com amor. Quem não ama, mesmo que tenha uma fé absolutamente fervorosa, não poderá se entreter com Deus jamais. Age com ódio, age com rancor, com sentimento de vingança, com desejo de eliminação, enxerga o outro como adversário, mas nunca como irmão. Dissocia o que crê da vida dos que não acreditam como ele. Aceitar o outro tal como ele é, para o intolerante, torna-se uma missão impossível. Pois olha o outro pelo seu prisma dogmático, e não pelo prisma do amor. A religião, nesse sentido, aprisiona, reduz, e se torna inimiga de uma vida espiritual e fraterna. Gera conflitos, estimula o embate, propicia atos de vandalismo, de perseguição e de ódio. A ciência incha, mas o amor edifica. Coríntios 8, 1-3. Um diálogo saudável e verdadeiro somente se dá na alteridade, no diferente. E nisto, o conhecimento de si e de suas crenças, repito, são necessários. Vale ressaltar que Deus é Deus, e Ele se manifesta como Ele quer, onde Ele quer e com quem Ele quer. Nenhuma religião tem a propriedade exclusiva de Deus. O Papa Francisco, numa de suas entrevistas a jornalistas a bordo de um avião, em retorno de suas viagens apostólicas, certa vez afirmou: Deus não é Deus dos católicos, mas é Deus. Deus não é Deus de uma religião, mas é Deus. Portanto, quando o conhecimento não se está acompanhado pelo amor, e disso não entende um fundamentalista, isso com toda certeza não resultará em aderir a ele, o sagrado. Mas, em vez disso, resultará, por muitas vezes, em um envaidecimento, em orgulho e em fechamento de si mesmo. Para encerrarmos, eu diria, não nos absorvendo pela força do amor, não só não conheceremos a Deus em perfeição, mas corremos o risco de não sermos também por Ele reconhecidos como verdadeiros filhos e seguidores. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4, 20-21. Nós não podemos dizer, jamais, que amamos a Deus, quando nós não amamos ao outro. E pior, estimulamos e promovemos, em nome da fé, o ódio em relação a Ele. Em outras palavras, o amor de uns pelos outros é um pré-requisito necessário
para amarmos a Deus. Portanto, o que é necessário para conhecer quanto para ser reconhecido por Deus? A resposta é o amor de uns pelos outros. Pena que o intolerante, o fundamentalista, o fanático religioso não compreenda isso. Esperemos que este seminário estimule reflexões, aproxime as religiões, promova o diálogo, pois algo ele já está realizando nas palavras do Papa Francisco, uma cultura do encontro. Finalizo com o Renato Russo, que se baseou na carta de São Paulo aos Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói, não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si mesmo é o amor. Estou acordado e todos dormem, agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Muito obrigado.